Olá, bom dia a todos. Eu sou Pabline Rezena, responsável por eventos da Thomson Reuters, e em nome da companhia quero agradecer a participação de todos neste webinar. Hoje nós iremos falar sobre como manter seus clientes seguros e livres de vazamento de dados, com a participação dos doutores Renato Opsblum, da Opsblum, Rony Van Zoff, da Opsblum também, Dr. Solano Camargo, da AOB de São Paulo, e a doutora Erautilde Minharro, do Tribunal Regional do Trabalho. Antes de começarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante as inscrições e nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que temos disponível. Agora, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Dr. Renato Opsblum. Muito obrigado, bom dia, boa noite ou boa tarde a todos, dependendo do horário. O tema, ele é muito pontual. Aliás, cada vez mais pontual, inclusive em tempos de inteligência artificial, hoje até o tópico do momento é o chat GPT, e um dos pontos relacionados ao que a gente vai discutir aqui, a proteção de dados, vazamento de dados, envolve a aplicação da inteligência artificial com toda a sua intensidade. Então, toda essa polêmica, essa novidade, essa curiosidade, inclusive, tem relação direta com a inteligência artificial, já que ela pode melhorar, e melhora bastante, a implementação de medidas de proteção. Um dos grandes desafios que nós temos hoje é o que eu posso efetivamente fazer para proteger dados pessoais, seja por imposições legais, seja em razão das boas práticas ou dos chamados melhores esforços. Importante, do ponto de vista jurídico, é a demonstração da diligência e da boa-fé. Como o número de variáveis ele é imensurável, então qualquer tipo de debate que possa agregar, trazer não só questões técnicas, mas questões legais, interpretações e até a própria jurisprudência, da importância de termos aqui uma grande juíza junto conosco também, isso acaba sempre melhorando, diria, o cenário, né, que nós vivemos para tentar gerir um pouco esse desafio. Eu costumo dizer que é quase que impossível garantir a proteção de dados na sua plenitude, mas é perfeitamente possível a adoção de medidas proativas, de medidas diligentes e adequadas e atualizadas, que também está dentro dos desafios, sempre essa atualização tecnológica que não para nunca e que muitas vezes aí nos provoca a necessidade de estarmos sempre atualizados, é que traz toda essa discussão envolvendo essa responsabilidade. Nós temos no Brasil já várias decisões judiciais envolvendo questões relacionadas à LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, até porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ainda não começou a aplicar sanções administrativas. Mas eu gosto de lembrar que mesmo antes da LGPD, essa discussão envolvendo privacidade, intimidade e proteção de dados, isso já existia, inclusive com precedentes jurisprudenciais, sanções administrativas por parte de outros órgãos e agências. E agora nós temos um cenário mais reforçado, aí sim com detalhamento, com a profundidade, com a especificidade da LGPD. Então, até em função do tema, né, como evitar, o que nós podemos fazer, é um desafio, é uma pauta permanente. E considerando essa pauta permanente, é que nós temos aqui a juíza Erautilde junto conosco, uma grande especialista, já nos encontramos aqui várias vezes, dedicada a esse tema, o que é muito bom para o Poder Judiciário, isso. Temos aqui o professor Solano e o professor Rony, o professor Solano representando a OAB, que coordena a Comissão de Direito Digital com muita maestria, e o meu sócio, o professor Rony Van Zoff, também, que lida na prática, né, no dia a dia, com todas essas questões. Inclusive, recentemente não, anteontem, né, Rony? Soltamos aqui um relatório de jurimetria atualizado com relação ao que nós fizemos no ano passado, com algumas interpretações em segundo grau, envolvendo decisões judiciais, já que ainda não temos a NPD, e provavelmente tudo que for feito, as ações e as sanções aplicadas pela NPD, muitas delas serão também, né, submetidas ao Poder Judiciário. Então, nesse relatório, nessa análise que foi feita, o Rony detalha um pouquinho mais, nós temos alguns insights interessantes, como, por exemplo, cada vez mais a necessidade da demonstração mínima da ocorrência de um efetivo dano moral. Não é qualquer dano moral oriundo relacionado ao vazamento, à má gestão de dados, é que será um dano moral indenizável. Nós temos várias decisões judiciais em segundo grau determinando a aplicação, a adoção de medidas, de ações específicas para que se consiga proteger melhor dados pessoais, então seja indicação do encarregado, chamado DPO, a comprovação
da aplicação de normas técnicas, da 27001, por exemplo, né? Treinamentos, enfim, todas aquelas medidas que decorrem da interpretação da LGPD e das normativas da NPD também. Isso o Judiciário já vem com muita profundidade, isso é muito positivo, já vem tratando dessas questões. Então, esse é o segundo ponto. E, por fim, nós temos uma evolução específica com relação a sanções, as indenizações. Né? Não é, eu citei o dano moral, temos alguns registros, sim, de indenizações sendo aplicados, mas também não é qualquer vazamento que vai gerar essa indenização. E só para fazer um link final, já existe no cenário jurídico nacional ações civis públicas em crescimento, que vêm sendo ajuizadas, inclusive antes da própria LGPD, isso tende a aumentar, e nós sabemos aí quando há um dano na coletividade, especialmente dano em ré ipsa, essa tendência é um pouquinho mais sensível, até em função desses valores. Mas para começar o nosso debate, eu acho que a grande polêmica, o grande ponto que nós poderíamos trazer aqui seria, já que estamos tratando da adoção de medidas, seria que, e eu vou direcionar essa pergunta aqui para todos, começando aqui com a doutora Erutilde, perguntar para Vossa Excelência, então, e depois a gente faz o giro. Quem seria o profissional, então, responsável ou adequado do ponto de vista legal, do ponto de vista prático, ou os profissionais responsáveis, na discussão que me veio aqui, para evitar ou para adotar essas medidas técnicas, legais, comportamentais, interpretativas, etc., dentro de um certo ambiente, público ou privado, para que nós possamos ter uma efetiva gestão de proteção de dados pessoais. Então, meu aqui caloroso abraço digital aqui a todos vocês e já passo a palavra, então, para a doutora Erutilde. Mais uma vez, um prazer estar contigo. O prazer é todo meu, agradeço, sim, de todo o coração o convite que me foi formulado pela Thomson Reuters, pelo Dr. Renato Opsblum, Rony e pelo Dr. Solano. E aproveito e já cumprimento a todos e a todas as pessoas que estão assistindo a esse webinário. Eu vou falar muito especificamente sobre o que acontece no âmbito do Poder Judiciário. Existe o controlador dos dados e o operador de dados, que são os responsáveis, que vão responder patrimonialmente, inclusive, por qualquer vazamento. Então, são os mais interessados nessa proteção, são os mais interessados em que isso não vaze. O controlador nomeia o DPO, o encarregado de dados, e no nosso caso lá dos tribunais, o CNJ determina que um dos juízes auxiliares da presidência do tribunal é que vai ser nomeado como o encarregado de dados. Eu fui juiz auxiliar do Dr. Vidigal, então por isso que eu estou nesse papel. Além de ter o encarregado de dados e o controlador de dados, existe um comitê conosco. Então, eu tenho todo uma proteção, um arcabouço assim, de profissionais da TI, profissionais da área jurídica, vários profissionais que ajudam o tribunal a não sofrer vazamentos. Então, a gente tem barreiras físicas, barreiras eletrônicas, a gente tem o computador do tribunal, a gente baixa os documentos no computador do próprio tribunal, a gente não pode usar qualquer site no computador do tribunal para evitar invasão aos nossos computadores e, com isso, evitar que os dados sejam evadidos, ainda que por acidente. Então, assim, existe mesmo toda uma preocupação e a gente tem toda uma tecnologia por trás e a gente tem toda uma equipe por trás por parte desse comitê. Quem preside esse comitê é a vice-presidente administrativa do tribunal. Então, assim, toda vez que algum titular de dados entra em contato conosco, e nossos dados estão todos no site do tribunal, então, o e-mail, o telefone, como entrar em contato comigo, eles encaminham, por meio de formulários, todas as dúvidas. Eu respondo o que eu não tenho condições tecnológicas, né, no conhecimento da TI, para responder. Eu entro em contato com o comitê, que me põe em contato com o pessoal da TI, e aí a gente responde para este titular de dados. No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, até agora, a gente não teve nenhum incidente de vazamento de dados. Obrigado.
Excelente. E depois, daqui a pouquinho, eu vou passar já a palavra para o Solano e para o Rony, mas eu tenho uma surpresa para vocês no finalzinho da intervenção dos dois. E só uma correção. O Solano, ele preside a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade, não a de Direito Digital ainda, né, Solano? Então, já passo a palavra para ti. Obrigado, Renato. Cumprimento aqui o pessoal Thomson Reuters, doutor Erotilde, Rony. Satisfação participar dessa mesa com vocês. Assim, falando pelo âmbito da OAB, de fato, a nossa atuação, eu trabalho como DPO da OAB São Paulo, tenho tido uma experiência muito interessante na implementação das diretrizes e políticas em todas as subseções, além aqui da seccional, e nessa experiência eu tive o prazer de conhecer o doutor Erotilde num convênio que a gente inventou, né, para poder regulamentar a transferência de dados de advogados inscritos entre o Tribunal, o TRT2 e a OAB, que era uma preocupação que a gente tinha. Assinamos na semana passada com o Tribunal Regional Militar e vamos assinar com os demais tribunais, mas a ordem do dia realmente é como ajudar os escritórios, a advocacia. O pessoal pergunta muito para a gente, o pessoal do interior principalmente, o pessoal de escritórios pequenos, né? Não só os médios e os grandes, mas os pequenos têm muitas dúvidas. O que eu costumo falar é o tripé. O tripé que precisa sempre ter em consideração que, além da parte jurídica, né, que é uma parte que sempre tem agora muitas novidades, a gente pode olhar sempre com olhos de pesquisadores em direito internacional que está acontecendo lá fora, mas também tem a parte de segurança da informação, que é uma parte que precisa a gente ter em mente no dia a dia, não só na parte digital, mas na parte analógica, né? O advogado ainda mexe com muito papel, e circulam-se muito dados de advogados ainda de uma forma que não seja somente na parte eletrônica, e processos, mas não na parte de processo judicial, mas a parte de procedimentos que envolve a melhor gestão dos dados, dados de clientes, dados de fornecedores, dados de colaboradores, dados que vão para os processos judiciais. Então, uma mudança de cultura que, na verdade, eu diria até meio revolucionário, porque o brasileiro, por definição, por default, ele não tem essa cultura de proteção de dados como se tem os europeus, né, que foi o pessoal que originou toda essa discussão na forma das primeiras regulamentações até a moderna GDPR, que inspirou esse apanhado de legislações aí que estão se espraiando por todo o mundo. E aí está sendo interessante porque o efeito, às vezes o efeito pedagógico que uma penalidade pode ter para implementar essa cultura fora, como aconteceu na União Europeia, com o caso do Hospital do Barreiro, né, lá em Portugal, que todo mundo comenta na parte que se fala de aulas de histórico, né, o Hospital do Barreiro representou realmente um susto muito grande em toda a União, fazendo com que o pessoal que ainda não estava tão familiarizado saísse aí correndo. E aqui no Brasil a gente teve um caso mais ou menos semelhante, o caso Cirela, que todo mundo acompanhou, né? Supostamente teria havido aí o compartilhamento de dados da construtora para fornecedores que passaram a entrar em contato com os clientes que adquiriram imóveis, e aí foi todo aquele susto, né? Será que existe o dano moral em ré ipsa, né? Como disse o Renato, será que o fato de ter tido um incidente que não foi um vazamento de dados, mas foi uma transferência não consentida, geraria por si próprio uma indenização como se aplica na Califórnia? E aí a gente tem assistido, né, pelo menos as decisões que a gente tem visto no farol que a gente implementou aqui na OAB, realmente como, né, confirmando a jurimetria aí do Renato, a história da necessidade de se demonstrar o dano em primeiro lugar e não se imaginar que o dano ele é automático, né, automático. Aconteceu aí o tratamento não consentido, sem uma base legal que justificasse. Mas, de qualquer forma, a matéria ela é muito nova, ela tem muitas nuances, e é importante que eu acho que nós conseguimos vencer o primeiro desafio, que é de um início de conscientização, né? Se é que a conscientização ainda não está totalmente inserida na sociedade, eu acho que essa discussão, pelo menos, ela está na ordem do dia, principalmente da advocacia. Então, isso é importante, eu acho que a gente está num caminho certo, num caminho que tem se acelerado bastante, tenho sido otimista, e eu acho que essa definição das dosimetrias, das penalidades, que a Autoridade Nacional deve agora, aqui em fevereiro, divulgar, vai ser, acho que, o empurrão definitivo para a implementação da cultura de proteção de dados aqui em todo o país. Perfeito, Solano, e muito bom, é muito oportuna essa integração e interação do judiciário com a Ordem dos Advogados. Esse é um caminho aí muito efetivo para que nós possamos aí aprimorar essas discussões e tentar trazer algumas respostas, né, já que não só consultando o OpenAI, né, o ChatGPT, mas respostas práticas nossas, legais, jurídicas, efetivamente.
receba os nossos cumprimentos também aí pelo seu trabalho. E já passo diretamente para o Rony, para fazer as suas considerações e dar um pitacozinho aqui do nosso relatório de jurimetria, se ele achar que é o caso também. E depois eu trago a surpresa. Legal, Renato, bom dia, Solano, bom dia, Erotilde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a Thomson pela parceria. E falando de parceria, queria já indicar aqui 3 livros que a gente participou, coordenou. Um Data Protection Officer encarregado, são 570 páginas aqui do livro. A gente teve a oportunidade de coordenar com vários especialistas. O Renato comentou sobre inteligência artificial. Esse é um outro livro que eu tive a oportunidade de coordenar com o Andrei Gutierrez, falando sobre sociedade, economia e Estado. E um outro livro sobre Legal Innovation, o futuro do direito e o direito do futuro, que eu coordenei junto com a Daniela Serafino, nossa sócia aqui no escritório, e a Aline, outra colega. Enfim, acho que esse tema de segurança cibernética, né, assim, a pauta, simplesmente, parte da pauta do Fórum Econômico Mundial, recentemente em Davos, foi: o mundo corre risco de uma catástrofe cibernética. Se o cybercrime ele fosse um Estado, ele seria a 3ª maior economia do mundo, depois dos Estados Unidos e China, com um PIB aí de 10,5 trilhões, né? E esse é uma questão muito relevante aqui para a nossa discussão, né? Porque a segurança cibernética, né? A gente está falando de qual é o profissional que tem que cuidar da segurança cibernética aqui. A segurança cibernética, hoje em dia, para as empresas, significa muito mais do que proteger dados pessoais e a propriedade intelectual das organizações, o que já é muito relevante, porque as organizações que não são nativamente digitais, elas estão passando por um processo de digitalização. E necessariamente e invariavelmente, boa parte de todo o fluxo dos processos, procedimentos, permeia aí questões de um ambiente digital de uma forma geral. Ou seja, hoje em dia, os eventos cibernéticos, como infelizmente a gente acompanha em alguns casos, ele pode parar as organizações, parar o funcionamento das organizações. A gente aqui no escritório, só no ano de 2022, a gente cuidou de mais de 100 casos envolvendo incidentes. Infelizmente, e eu digo infelizmente porque é muito duro cuidar desses casos, porque a empresa ela quer prosperar, a empresa quer gerar novas oportunidades e, de repente, ela se vê no momento em que tem que parar para resolver um incidente na prática. E aqui vem um ponto de muita relevância em relação à primeira pergunta, né? Qual seria o profissional responsável por essa atenção na segurança cibernética? E aí eu vou trazer uma pesquisa da Gartner para responder essa pergunta. 88% dos conselhos de administração das empresas consideram a segurança cibernética como um risco comercial e não apenas um problema técnico de TI. E eu acho que essa é parte da resposta, ou seja, a segurança cibernética ela é uma questão organizacional, ela não é somente uma questão técnica. Os líderes, e por isso que a minha resposta é no plural e não no singular, porque não é uma pessoa. Isso tem que vir de acordo com o empenho dos líderes das organizações, tem que dar o tom para priorizar esse tipo de cultura, que reforça e personifica os valores corporativos das empresas. A gente participa de várias reuniões em conselhos de administração justamente para falar desses riscos relacionados à segurança cibernética. Ou seja, é preciso criar uma cultura de segurança cibernética nas organizações, uma camada humana de proteção para evitar, detectar e relatar comportamentos ali que podem ser eventualmente ilícitos ou vulnerabilidades que podem gerar ali um incidente de segurança cibernética. E voltando para a pesquisa da Gartner, ela prevê que pelo menos 50% dos C-levels terão requisitos de desempenho, ou seja, a performance dos C-levels serão avaliados também em relação ao risco e à gestão de segurança cibernética incorporados ali dentro dos seus contratos até 2026. Ou seja, na minha opinião, as empresas precisam trabalhar esse tema dentro dos conselhos de administração, e a gente já participa de alguns conselhos, inclusive nesse sentido, e mais, isso tem que cascatear como forma de cultura na organização. Essa é uma das medidas de prevenção mais satisfatórias, muitas vezes superando questões de tecnologia, de processos
e de normas corporativas. Estamos falando aqui, essencialmente, de pessoas. Olha que interessante, falando desse momento, eu acabei de postar agora um novo ponto relacionado à dificuldade de proteção de dados. Até porque nós vamos discutir aqui também como o usuário pode se proteger, não só as empresas. Então, hoje cedinho, saiu uma notícia de um novo vírus, até esqueci o nome diferente aqui agora, mas eu já lembro. É um vírus, Plex, alguma coisa Plex aqui. Ele está sendo inserido em algumas máquinas de pagamento, aquelas que a gente faz a aproximação. E o que está acontecendo? Quando o cliente se aproxima para fazer o pagamento com o cartão de crédito, ele dá um aviso de que não processou, alguma coisa deu errado. E aí ele obriga que o usuário, que o cliente, o consumidor, use o cartão físico e aí a clonagem dos dados pessoais dele. Então já fica esse alerta, acabei de postar aqui no meu Instagram, para sempre tentar repetir a operação, ou talvez optar neste momento, até a solução disso aí, pagamento via Pix. Mas olha, todo dia, eu falo muito com o Rony isso, todo dia nós temos notícias relacionadas à evolução tecnológica por parte dos fraudadores e a dificuldade que nós temos em proteger esses dados na sua efetividade. Estou colocando isso porque nas perguntas que eu fiz aqui, eu ia colocar essa questão da dificuldade do usuário. E o debate aqui, por que nós precisamos, então, sempre todo o ambiente, toda mesa, todo evento, sempre vem o mesmo tema. Vamos promover a cultura, vamos trazer a conscientização. A própria ANPD tem como pauta primária isso. E é uma questão até curiosa, era o tio de Solano e Rony, e o pessoal que está aqui junto com a gente, por que isso não acontece automaticamente? Já que os valores são expressivos, o Rony colocou aqui, isso é tema prioritário, isso envolve ESG, todo mundo concorda que isso é muito relevante. Penalidades existem, etc., mas quando você verifica o investimento e o foco, isso não acontece. Então, aí a dificuldade de acompanhar essa evolução tecnológica, e acho que aí é uma questão que realmente depende de uma regulação um pouco mais efetiva, obrigatória. É igual ao cinto de segurança. Lembra do cinto de segurança, que é um ótimo exemplo. Se naquela época, antes da lei, do Código de Trânsito, nós perguntássemos, o cinto protege? A resposta seria, protege. Você quer morrer ou você quer viver? Eu quero viver. Então, por que você não usa o cinto? Aí tem que vir a lei e impor a multa que, na verdade, ela passa por cima, né? Ela se sobrepõe à própria lógica humana, que é o que a gente está vivenciando aqui, tentando fazer esse panorama. Mas eu fiz uma brincadeira aqui, eu fiz uma simulação aqui, olha que interessante, e aí já vou perguntar na sequência para você, a gente faz esse mesmo giro. Quem quiser fazer perguntas, podem fazer, a gente intercala aqui, ou mesmo no final, fique à vontade. Mas eu usei o chat GPT e perguntei para o chat GPT como é que a gente faz para proteger dados pessoais. Sabe qual foi a resposta? Olha que interessante. Ele respondeu assim, para proteger dados pessoais, você precisa seguir esses passos. Ele elencou 9 passos. Olha que interessante. Então, o primeiro passo, identificar o tipo de dado pessoal que você está coletando e processando. O segundo passo, trazer um ambiente seguro para o armazenamento desses dados. E deu exemplo aqui, como, por exemplo, databases encriptados, com controles de acesso, etc. Terceiro passo, limitar o acesso a esses dados pessoais para apenas aqueles que devem ter esse acesso. O quarto, regularmente, atualizar as medidas de proteção de dados. Estou traduzindo aqui que está em inglês. Então, é o que a gente está falando aqui, o treinamento, a disseminação de cultura plena. Toda hora muda tudo. Você tem esse caso hoje do vírus. 5, prover informação suficiente para os titulares dos dados sobre o processamento e os seus direitos, que está, inclusive, na própria LGPD, na GDPR e até na CCP da Califórnia também. Sexto, implementar procedimentos para resposta no caso de data breach, de vazamento de dados, que é uma coisa que, infelizmente, a gente está vendo na prática, né, Rony? Que não acontece como deveria ocorrer. Então, quando você pergunta, cadê o time 24/7 pronto para reagir? Então, às vezes não tem esse time. É porque é caro, mas não tem. Mas sai muito mais caro não tendo esse time, ou essa implementação. Sétimo, conduzir regularmente relatórios de impacto e testes também de vulnerabilidade regularmente. O que seria esse regularmente? Oitavo, prover segurança adequada e, novamente, treinamento para todo o staff.
E aqui é todo o staff, não é só quem está participando desse tratamento de dados. E nono, regularmente revisar e atualizar as políticas e os procedimentos dentro do que a gente está discutindo aqui. Então, respondendo isso aqui é o chat GPT. E no final ele fala, agora é a cereja do bolo, né? Erotilde, a cereja do bolo que agora é a sua área, talvez até nos seus julgados aqui você incorpore isso aqui. Sabe o que o chat falou? É importante seguir as leis de proteção de dados, melhores práticas, regulamentos, normas técnicas, como, por exemplo, a GDPR, que, inclusive, obriga a existência do DPO, que é o nosso encarregado. Então, olha só que tem tudo técnico, depois arremata a cereja do bolo com a parte regulatória. Então, foi essa simulação que eu fiz aqui, interessante, né? Bem técnica aqui a resposta, mas eu já endereço para vocês aqui agora, o que mais nós poderíamos fazer para proteger dados pessoais do ponto de vista interno e do ponto de vista externo, nesse contexto todo aqui. E essa é a primeira pergunta, e já vou deixar a segunda, que a gente já faz um apanhado, e depois a gente já abre, que são já 10h30. E a segunda, então, o que fazer e quem faz a gestão num caso de incidente? É o jurídico? É o técnico? Quem que é aquele time que vai reagir? Erotilde, contigo. Bom, primeiro eu concordo com todos os complementos que foram feitos pelos meus colegas, Solano e Rony, e eu entendo, assim, que a gente tem uma responsabilidade global mesmo, né? A gente, e estou falando de novo com o Poder Judiciário, a gente pensa que vazamento de dados é aquilo que vai pela internet, que vai sair na televisão. Às vezes, um simples fato de eu deixar o meu computador, a moça que atende o balcão, deixar o computador dela voltado para o público, eu já estou deixando vazar dados. Isso vai ter uma consequência? Depende, tudo depende se alguém for utilizar esses dados por uma maneira inadequada, de uma maneira ruim. Por isso que, assim, nos escritórios de advocacia, eu entendo que os advogados têm que tomar muito cuidado, porque para o exercício da advocacia são coletados muitos dados, e muitos dados, inclusive, sensíveis. E que, às vezes, algo bobo. Eu vou dar um exemplo que aconteceu de verdade. Uma trabalhadora, ela estava em licença pelo fato de ter sido vítima de violência doméstica. Então, ela estava de licença do empregador. Chegou uma pessoa na recepção querendo falar com a moça. A recepcionista, muito solícita, falou, olha, ela não está. O rapaz muito simpático, conversa vai, conversa vem. Eu precisava ajudá-la, eu sei que ela está passando por umas dificuldades. A senhora não pode me passar o endereço dela para eu poder entrar em contato com ela? E a moça passou o endereço. Isso é vazamento de dados. A moça passou o endereço, o rapaz foi lá e a atacou. Era justamente o algoz, era justamente a pessoa que estava vitimando essa trabalhadora. Então, assim, eu falo muito de questões trabalhistas porque eu sou juíza do trabalho. Então, muitas vezes, nos escritórios de advocacia, a gente fala para os nossos estagiários que estão trabalhando online, para eles, olha, baixa o processo aí no seu computador de casa e faz aí uma minuta de alguma coisa. Isso é um vazamento de dado, vai ter consequência de responsabilidade civil ou vai ter consequência na Autoridade Nacional de Proteção de Dados? Depende de como esse dado for usado posteriormente. Então, assim, essa ideia do treinamento que vem desde o topo até o chão de fábrica, isso é primordial e isso tem que permear também os escritórios de advocacia. Outro ponto que estávamos conversando antes, né, nos bastidores, que eu coloquei, que é, na verdade, uma bandeira minha, de que os advogados estão muito conscientes desta responsabilidade de proteção de dados pessoais das pessoas naturais. E muitas vezes, nas audiências, eles requerem que os dados sensíveis sejam considerados sigilosos. Por exemplo, um laudo médico, onde tem fotografias, onde tem dados da doença da pessoa, isso ser colocado de maneira sigilosa. E muitas vezes nossos colegas não têm entendido ainda
essa mudança de mentalidade e não tem se atentado para a importância de colocar alguns sigilos. O Solano falou de como ocorre na Europa. Na Europa, existe a possibilidade de anonimização dos dados da pessoa natural, para que, quando o processo for tornado público, os dados dessas pessoas também não sejam públicos. No Brasil, seria possível a pseudonimização. E aí eu vou ao encontro do que o professor Opsi Blum falou conosco, que às vezes dá um pouquinho mais de trabalho, mas não é caro, não é uma coisa cara, não é uma coisa dificultosa de fazer. Eu, por exemplo, eu posso colocar as testemunhas, os dados pessoais das testemunhas, como, por exemplo, endereço, colocar isso num documento em apartado e deixar esse documento em apartado em sigilo. E a ata de audiência só que foram qualificadas as testemunhas das partes, sem nominá-las. Outro ponto importante é nas peças, né? Nas peças que vão para a internet, eu colocar a testemunha 1, a testemunha 2, a testemunha 3, sem nominá-las, para que elas não sejam prejudicadas por listas sujas. Então, na verdade, tem lá o artigo 21 da LGPD, que diz que o exercício do titular de dados de um direito que é seu não pode lhe trazer prejuízo. Então, tanto advogados como juízes, a gente tem que tomar cuidado para que a pessoa se utilize do Poder Judiciário e consiga, assim, mesmo assim, ainda assim, proteger os seus dados pessoais. Os atos processuais são públicos, os dados processuais são privados. Os dados pessoais são privados. É isso. Excelente, Erotilde. Já na sequência, já que a Erotilde mencionou a questão dos dados em escritórios, eu vou passar para o professor Solano, até porque ainda existe uma discussão, né? O que o escritório é, se ele é controlador ou se ele é processador de dados, né? Ou operador de dados. Enfim, Solano, contigo. Não, pois é, a doutora Erotilde pegou num ponto que para mim é muito caro, que eu acho muito importante, que é o seguinte: no final das contas, a gente acaba fazendo um trabalho grande perante os clientes, né, perante aqui dentro da OAB, sobre a proteção de dados, sobre os procedimentos, mas no fundo nós temos um problema estrutural, um problema que vem bem mais, bem além da própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é a questão da identidade das pessoas aqui no Brasil, a questão da identidade. Tentar arrancar de um americano, por exemplo, o número do Social Security, ou tentar arrancar de um alemão o número da identidade, você não consegue, porque eles consideram uma informação, e é mesmo, sigilosa. E aqui no Brasil a gente não tem esse tratamento. Tanto que é coisa muito comum, principalmente o pessoal que é do setor público, nós colocamos lá o nome no Google, a gente consegue puxar todos os números funcionais, consegue saber salários, consegue saber uma série de coisas que, por um lado, é bom, é o lado da transparência, mas, por outro, você acaba com toda a possibilidade de ter a privacidade sobre as informações. No cartório de registro de imóveis, por exemplo, a gente consegue todas as informações sobre comprador, vendedor, e o grande problema que eu acho que é a questão dos processos judiciais. Muito embora a gente tenha os processos não sigilosos, todas as informações, não precisava saber, por exemplo, o número do RG, o número do CPF das partes, como disse a doutora Erotilde, seria um procedimento para pseudonimização, para proteger o jurisdicionado, enfim. Então, todo dia, às vezes na OAB a gente recebe pedido, a subseção lá não sei da onde, gostaria de todos os dados e informações dos advogados daquela subseção e das vizinhas, com mais de 60 anos, ou que sejam da raça negra, para poder fazer alguma ação, alguma coisa. E a gente fala assim, poxa vida, isso aqui eu preciso, né, não criar um procedimento, não podemos liberar, tem que saber para que é, por quanto tempo, quem é que vai ter acesso, como é que vai ser usado. Se vai cria-se as normas, as notas técnicas, mas a gente vê que, por exemplo, grande parte das informações dos advogados estão lá nas procurações, nos processos, liberados para todo mundo. Então, assim, existe uma necessidade do Brasil ter um plano real de proteção de dados, onde que a gente mude essa cultura, que a cultura ela não vem só no dia a dia, mas ela vem do próprio Estado, né? E será que faz sentido essa nova identidade agora, né? Recentemente foi implementada no governo federal no passado, a identidade federal ser baseada no CPF, que é o número fiscal, né? Desde quando o número fiscal serve para a identificação do advogado? É uma chave primária que agora se alastrou. Então, nós temos uma discussão que a gente quer implementar nos próximos meses, até para a identificação do advogado, para ter um token.
gente vê que a gente faz quando a gente se vincula a algum sistema de tribunal para a identidade do advogado, para ter aquela certificação eletrônica, não tem nem o número da OAB do advogado. A gente tem, assim, o CPF como chave primária, que, digamos assim, do ponto de vista da técnica, não é o mais recomendado. Então, a gente precisa ter um cuidado muito grande, uma consciência, que eu falo de uma consciência de segundo nível, que não só da importância da preservação, mas a gente também não tapar o sol com a peneira, sabendo que a estruturação do Estado brasileiro, no que diz respeito à gestão dos dados dos cidadãos, ela merece uma reforma ampla e um debate que precisa ser iniciado. O ponto é, até quando nós poderemos ter essa facilidade em acessar dados um dos outros, através do acesso a dados, a repositório de dados públicos, como, por exemplo, dos tribunais, de maneira tão facilitada, tão, digamos assim, simples, ou dados de cartórios, ou dados que sejam, porque nós vamos ter aqui um contrassenso. Na medida em que a gente luta e defende, implementa e cria políticas, procedimentos, né, trabalha com isso próximo do cliente, a gente tem, por outro lado, uma série de dados de maneira, assim, digamos assim, livres, leves e soltas, né, pelos bancos de dados por aí, fazendo com que todos os grandes mega vazamentos que o Brasil sofreu nos últimos meses tenham vindo justamente do Estado, DataSUS, né, alguns tribunais. Então, é uma questão que a gente precisa trazer na ordem do dia, problematizar e dizer que a gente não é somente com a implementação da LGPD que a gente vai mudar a cultura, mas também com algumas reformas mais estruturantes. Solano, aproveitando aqui, ó, já que o Rony também mencionou aqui, 4ª edição do Lei Geral de Proteção de Dados, tive a honra de coordenar junto também com a juíza Viane Nóbrega Maldonado. Então, para complementar a sugestão do Rony, já passo a palavra para o Rony. Legal, Renato. Eu vou retomar a sua pergunta, né? Você leu lá uma lista sugerida pelo ChatGPT. Inclusive, eu escrevi um artigo recentemente que eu publiquei também no LinkedIn, se o ChatGPT vai significar os fins dos advogados, né? E pedi até para ele fazer uma comparação do propósito dele com aquele livro famoso do professor Richard Susskind, né? Sobre o fim dos advogados. Está super interessante, mas não vai ser o fim dos advogados, né? Eu vi aqui a notícia falando, não, concordo que não, mas vamos voltar aqui para a pauta em relação a acrescentar, né? Além dos ótimos comentários aqui do Solano, da Aerotilt e seus, Renato, uma questão sobre segurança cibernética ali que eu acho que a gente não conversou ainda é o budget que existe nas organizações para o tema, né? E também para avaliar os ativos mais importantes das organizações, porque eu estava até num painel discutindo, acho com a Security Officer da Petrobras, e ela lembrou de uma analogia, né, de segurança da informação igual a sangue no corpo humano, né? Porque a informação ela precisa circular, né? E o sangue, obviamente, precisa circular no nosso corpo, e ao mesmo tempo não pode vazar, né? Porque senão pode causar um impacto grande. Então, é impossível proteger todos os ativos das empresas de igual forma. Então, de acordo com o budget, é preciso avaliar quais são os ativos mais relevantes da organização e se eles estão protegidos. Sejam ativos relacionados à propriedade material, a questões de segredo de negócio, ou sejam aí questões de terceiros, como dados pessoais e bancos de dados pessoais em si. Uma outra questão que a gente não comentou é a importância do seguro cibernético, né? Ou seja, precisa ter, muitas vezes, um seguro cibernético e as cláusulas precisam ser específicas para isso, porque eles não estão cobertos pelos seguros gerais de responsabilidade civil. E também a importância, e eu já vou passar também para a sua segunda pergunta, Renato, de um plano de resposta a incidentes, né? É muito relevante que as empresas tenham um plano de resposta a incidentes, mas não só o plano de resposta a incidentes, que ele seja testado constantemente, preferencialmente com simulações de ataques cibernéticos. A gente faz isso para várias empresas e é muito interessante ver de forma multissetorial, né? Porque normalmente as organizações precisam ter um comitê de crise ali para resposta a incidentes de forma multidisciplinar e a visão de cada setor, né? Ou seja, o Data Protection Officer, o encarregado de um lado, o Security Officer do outro, relações públicas do outro, o CFO do outro lado, o CEO, o papel do conselho. Então, fazer esse exercício com
com os stakeholders ali, é muito relevante, né? E isso mitiga, né, quando se tem um incidente, segundo o relatório da IBM com o Instituto Ponemon, milhões de dólares no caso de um incidente em si, ou seja, você diminui ali o prejuízo no incidente. Nesse plano de resposta a incidentes, é importante justamente prever esse comitê multidisciplinar de resposta a incidentes. Outra questão relevante, né? Você está sofrendo um ataque, você precisa preservar as evidências digitais e documentar todos os processos e as diligências adotados para responder esse incidente. E, ao mesmo tempo, você precisa identificar, por meio de questões técnicas ali, normalmente por meio de peritos forenses, né, a causa raiz do incidente. Para quê? Para estancar a vulnerabilidade. Ou seja, você precisa fechar a torneira. Então, esse é um outro desafio. Muitas vezes a empresa para a operação, a prioridade é retomar a operação e, ao mesmo tempo, você precisa preservar as evidências digitais naquele momento. A outra questão envolve identificar e delimitar o tipo de violação. Ou seja, será que é um ataque ali como um ransomware que visava extorquir e parar as atividades da empresa? Ou será que esse ataque de ransomware também tem ali uma extorsão voltada para a questão de obtenção e possibilidade de divulgação de dados pessoais? Ou será que são dados corporativos que envolvem parceiros de negócio e tem previsões contratuais de dever de notificação aos parceiros de negócio? Ou seja, avaliar e delimitar o tipo de violação ajuda a entender as obrigações legais que você tem sobre a perspectiva contratual ou sobre a perspectiva de legislação. Como no caso de exposição de dados pessoais, a gente tem na LGPD, quando envolver risco ou dano relevante, inclusive a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela recentemente, no finalzinho ali de 2022, atualizou o que ela chama de CIS, né, o Comunicado de Incidente de Segurança, com várias boas práticas ali, porque o assunto não está regulamentado ainda. Ou seja, se trouxer risco ou dano relevante aos titulares, você precisa fazer uma avaliação, um score, né, disso, e a gente até fez uma calculadora para ajudar os clientes para avaliar se tem esse dever de notificação ou não, para informar a autoridade e aos titulares afetados, né? E aí, curioso, eu vou fazer um parênteses aqui, Renato, que nesse relatório de jurimetria que a gente conversou, uma das decisões de um dos tribunais que a gente identificou, a empresa foi transparente com os titulares de dados, ela notificou os titulares sobre um vazamento por meio de um ataque hacker, e aí o titular foi lá e processou a empresa por dano moral. E aí entra naquela discussão que o Solano também comentou, de, felizmente, os tribunais não estarem considerando o dano moral presumido, ou seja, não basta você simplesmente alegar que você sofreu uma violação, você tem que comprovar aquele dano moral. Fora a NPD, existem várias leis setoriais que, de repente, te trazem uma obrigação setorial, às vezes um dever de comunicação ao Bacen, às vezes um dever de comunicação numa avaliação da Secretaria Nacional do Consumidor. Fora isso, caso de fato relevante ou de comunicado ao mercado, isso precisa ser analisado para as empresas que têm capital aberto. Sua empresa ela tem uma atuação transfronteiriça, ou seja, existe aí a possibilidade de uma aplicação extraterritorial de outras legislações de proteção de dados. A gente faz muitas vezes essas análises e a gente precisa notificar várias autoridades na União Europeia. E mesmo nos Estados Unidos, porque por mais que nos Estados Unidos não tenha uma lei federal sobre proteção de dados, praticamente todos os estados dos Estados Unidos têm uma obrigação de dever de transparência em relação a eventuais vazamentos. Book de comunicação para clientes e para os funcionários, ou seja, os clientes podem começar a ligar o que vão falar ali no serviço de atendimento ao cliente, o que os funcionários têm que falar e para quem eles têm que direcionar. Também acionar o seguro cibernético, e só para finalizar aqui, gerar documentos de accountability, né? A gente acompanha vários procedimentos na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Você pode fazer uma notificação preliminar ou uma notificação completa à autoridade. Normalmente a notificação é preliminar, porque é muito difícil você reunir ali evidências que podem ser conclusivas num primeiro momento ou nas primeiras semanas. E depois a NPD vai te cobrar vários documentos, como um relatório completo do incidente, com uma lista enorme ali de requisitos para você demonstrar. E a NPD muitas vezes está cobrando mapeamento das atividades de tratamento de dados pessoais, relatórios de impacto à proteção de dados, análises de legítimo interesse,
entre outros documentos de accountability. Então, tudo isso é muito importante nessa resposta ao incidente. Dá para a gente perceber como é complexa a gestão de dados pessoais, né? Eu gosto, viu, tio de Solano, de Rony também, separar a LGPD em duas sessões. A primeira sessão, as regras para o processamento dos dados, e a segunda sessão, as regras para o armazenamento desses dados, gestão de incidentes, etc. E são muitas, mas muitas variáveis envolvidas, não só legais, interpretativas, doutrinárias, jurisprudenciais, mas técnicas também. O Rony citou a questão da coleta de dados, muitas vezes deixada de lado, mas isso pode ser fundamental para uma defesa junto a um processo envolvendo aí a ANPD, até na demonstração das melhores práticas e dos melhores esforços para se conseguir evitar isso. Por que eu trago essa questão? Porque a coleta de dados com propósito específico de investigação pode ser uma boa demonstração de que a empresa se preocupa e quer descobrir quem fez aquilo, até para responsabilizar e evitar novos incidentes com relação a terceiros e outras empresas também. Então, é um sistema muito complexo e transversal, que impacta em quase, para não dizer todas as áreas jurídicas. Nós falamos aqui, fazendo um apanhado aqui, dessa questão da própria interpretação da LGPD, quem é que deve fazer esse tratamento, se é o jurídico, se é o DPO, quem é o DPO. O Tio trouxe aqui a visão do Poder Judiciário, inclusive com relação a nossa, aqui, como escritório de advocacia, que temos também algumas regras mais específicas, regras inclusive de transparência junto ao cliente. A transparência tem sido muito prestigiada pelos tribunais, inclusive esse relatório de jurimetria também que nós citamos, e acima de tudo, a demonstração da diligência vinculada à boa-fé. Eu acho que seria a questão mais relevante. Então, o que vem ser diligência mais boa-fé? É adotar tudo aquilo que está previsto nas regulamentações, incluindo, obviamente, a LGPD, mas normas administrativas e normas técnicas, também, inclusive, do direito comparado, e as boas práticas. O que o mercado está fazendo? O que foi feito neste ou naquele incidente? O que é melhor? O que funciona? Qual é o efeito prático mais positivo que existe? E, obviamente, isso tudo tem que ser documentado. Por que nós ressaltamos todas essas questões? Porque o incidente, o vazamento, ele vai acontecer. Isso é algo que eu costumo dizer, Veroti de Solano. Ele vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. A gente só não sabe quando, nem como, nem qual proporção. Mas vai acontecer. Se nós fizéssemos aqui a pergunta para todos que estão junto conosco aqui, quem é que nunca, a gente pode até ter percepção que não, mas quem é que nunca teve, ou experimentou, ou participou diretamente de um vazamento de dados? Basta questionar quem não usa um e-mail, quem não tem um e-mail gratuito, porque todos os e-mails gratuitos praticamente já tiveram vazamentos. Mas, lá no passado, mas já tiveram. Então, às vezes nós nem imaginamos, mas nós já temos isso. Existem várias ferramentas hoje interessantes, até em função do que pode ser feito. Por exemplo, o próprio DashLink, que é um aplicativo interessante de senhas, ele traz em tempo real, quando ele identifica dados pessoais, por exemplo, na Dark Web e na Deep Web também. Então, ele reiteradamente faz isso, outros serviços pagos também fazem, enfim. A própria busca no Google, às vezes, a gente consegue identificar essas questões. Muita gente pergunta também, mas como é que eu recebi aquela ligação, aquele contato? Isso é um uso indevido de dados? Isso é um vazamento de dados? E essa dúvida era permanente. O que o titular pode fazer? Questionar. Qual é a origem? Como você está entrando em contato comigo, obteve esse dado pessoal? Isso é um direito previsto na LGPD, um direito do titular, que se não respondido, inclusive, pode gerar aí uma sanção, uma advertência, ainda que seja, dependendo da gravidade, uma sanção até pecuniária. E esse questionamento que envolve a gestão de dados pessoais é cada vez mais relevante e cada vez mais intenso. Como nós colocamos aqui no início, hoje há já um volume bem importante, bem grande, dos titulares cobrando os seus direitos e questionando a origem dos seus dados. É claro que se o dado foi indevidamente tratado, processado, isso pode gerar, sem dúvida nenhuma, aí uma infração. E é claro, não posso deixar de trazer aqui também, deixar aqui para o debate, para a gente entrar nas perguntas, as interpretações, casuísticas, e tendo a LGPD, lá do artigo 7º, nós temos das hipóteses legais a casuística mais interpretativa, que é do legítimo interesse, que aí não tem jeito, é caso a caso, existem sugestões, testes, precedentes,
mas é caso a caso, e eu termino como eu comecei aqui, a questão da demonstração da boa-fé, inclusive para a interpretação da questão do legítimo interesse. E são 10h50, agora eu questiono aqui a organização sobre eventuais questionamentos, perguntas, senão nós passamos aqui para as considerações finais. Bom, nós temos algumas perguntas aqui no nosso chat. Eu vou ler algumas e aí a gente vai responder dentro desse tempinho que a gente ainda tem, tá bom? Deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, tem uma pergunta aqui do André Rosales para o Dr. Rony. Como tangibilizar uma meta de performance e de segurança cibernética para os C-Levels? Poderia fornecer alguns exemplos? Legal, ótima pergunta, né? Para os C-Levels, né? Esse assunto, esses KPIs, né? Normalmente eles estão voltados à quantidade de eventos que são monitorados, ao tempo de detecção desses eventos. Quando eu digo eventos, né? São incidentes, né? Ao tempo de detecção, quanto tempo leva para detectar? O relatório que eu mencionei da IBM com a Ponemon, se eu não me engano, a média para se detectar um incidente nas organizações é de cerca de 180 dias para se detectar, né, um incidente. Imagina só, porque tem toda uma fase de mapeamento, né, das vulnerabilidades previamente. Então, você reduzir esse tempo é muito relevante como KPI, como indicador para esse tipo de situação. O total de dispositivos ali que são informados e de sistemas de tecnologia e de segurança da informação. Depois, qual que é o custo médio em relação a um incidente, a um evento cibernético, também é outro fator relevante. E a quantidade de treinamentos e capacitação que se tem dentro das organizações, né? Então, é uma somatória. Esses são alguns indicadores que normalmente são feitos. Do ponto de vista de proteção de dados pessoais, normalmente entra a quantidade de relatórios de impacto à privacidade e proteção de dados, também as demandas relacionadas a direitos dos titulares e cada vez mais a quantidade de demandas dentro do judiciário relacionada a esse tipo de situação. Então, acho que esses são alguns exemplos práticos aí de indicadores interessantes. Fazer um pinga-fogo aqui, então, rapidinho. Peguei aqui 4 perguntas. Então, Erotilde, quais são, pergunta do João Vitor Burti, quais as principais demandas da LGPD que têm chegado em reclamações trabalhistas? Bom, o uso indevido do currículo. Então, as pessoas não usam o currículo, não contratam o trabalhador e enviam esse currículo para terceiros sem o consentimento do titular do dado. O uso da imagem do trabalhador sem o consentimento em propagandas, em marketing, em coisas que vão gerar mais vantagens financeiras para esse empregador, sem que haja a autorização desse empregado para tanto. O compartilhamento de dados entre o RH e o departamento de marketing, e o departamento comercial. Então, tudo isso, dependendo do caso concreto, gera mesmo algum tipo de indenização por danos materiais ou morais, mas também, aquilo que nós falamos desde o começo, depende da demonstração primeiro, o empregador demonstrar que não tem essa autorização, que não teve esse consentimento, e esse consentimento tem que ser feito de forma destacada, não pode estar imbuído de forma genérica no contrato de trabalho, e o empregado fazer a prova de que isso efetivamente aconteceu. Não basta alegar que isso aconteceu, o empregado tem que fazer a prova. Eu não sei se eu poderia só falar mais uma coisa. Eu cheguei a dar uma olhada nas questões, e tem uma que eu gostaria muito de falar, sobre essa questão tributária. Eu sou adepta das sanções premiais. Em vários aspectos, tem o decreto 9571, que fala de compliance em direitos humanos, que estabelece sanção premial, e esse projeto de lei 4 de 2022, ele prevê sanções premiais para aqueles que pedagogicamente se prevenirem e já começarem, para as empresas que já começarem a utilizar
a LGPD. Então, eu vejo com muito bons olhos, viu, essa ideia de estabelecer sanção premial. O que é uma sanção premial? Não é você punir quem fez errado, isso vai acontecer porque as leis prevêem essa punição, mas você estabelecer algum benefício para incentivar as pessoas a fazerem o certo. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigado, Erotilde. Olaine Marques, vai para o Solano essa. Juntar dados de terceiros de forma sigilosa no processo judicial pode ser considerado, em algum momento, crime segundo a LGPD? Ilícito segundo a LGPD? Solano? Nossa, excelente pergunta. Na verdade, não só perante a lei geral, mas também tem uma série de implicações criminais, né, com relação... isso os penalistas adoram quando isso aconteça, porque é o famoso caso, né, dos frutos da árvore envenenada, the fruits of the poisonous tree. Aliás, a juntada de informações e dados sigilosos em processo foi uma das causas que derrubou a Operação Satyagraha, né, que todo mundo acompanhou na época com muita atenção. Então, é muito importante que a origem das informações e dos dados seja lícita. Se essas informações, esses dados pessoais foram obtidos de maneira que não se tenha uma justificativa que em base, tanto do ponto de vista aí pode ser trabalhista, pode ser civil, pode ser criminal, ele pode contaminar toda a instrução do processo e prejudicar a parte. Então, é uma preocupação do ponto de vista civil, do ponto de vista de validade da prova processual, mas também pode se voltar à parte, causando aí uma consequência criminal, talvez até prejudicando o próprio advogado. Então, tem que tomar cuidado com a origem dos dados que são juntados nos processos. Perfeito. Pergunta da Rita Blum, que não é minha prima direta e indireta. Se os expositores têm algum status sobre quando se concluirá o texto da NPD sobre a dosimetria das sanções? Rita, as nossas saudações aqui, o meu abraço para ti. Há uma especulação para março. Não posso confirmar. Eu já ouvi fevereiro. Então, fevereiro, março, né? Fevereiro, depois do carnaval. João Barbosa. Só mandar um abraço para a Rita também aqui, Renato, porque ela está assistindo a gente. E é curioso, né, Solano e Erotilde, Renato? Nas próximas semanas, né? É bem vago, mas nas próximas semanas, fevereiro, março, deve sair. João Barbosa fez a pergunta que o Erotilde respondeu, do projeto número 4, excelente. E as duas últimas questões para a gente fechar, uma pergunta para o Rony, do André Rosales, e depois do Alexandre Eduardo, eu deixo em aberto, vou deixar acho que para o Erotilde ou para o Solano, mas, Rony, como tangibilizar uma meta de performance de segurança cibernética para os C-Levels? Poderia fornecer alguns exemplos? E já vou deixar a pergunta final, porque a gente já encerra em função do tempo, temos 2 minutos, pinga fogo. Os senhores acham conveniente ao advogado sempre juntar os documentos sigilosos em processos judiciais, documentos pessoais, bancários, financeiros? Acho que já respondemos essa. Então, vamos finalizar aqui, junto com essa pergunta final do Rony. Então, sobre a tangibilização da meta de performance de segurança para os C-Levels. Renato, essa foi a primeira que foi feita, eu já respondi, mas eu vou aproveitar meu tempo aqui para encerrar com tendências para 2023, pode ser? Posso falar em 1 minuto? Pinga fogo, como você gosta? Avante. Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto, acho que foi essa pergunta da Rita, né? A regulamentação da dosimetria e sanções da LGPD. Vai fechar o ciclo depois da LGPD, da Resolução 1 de 2021, agora com a regulamentação da dosimetria, então podemos esperar para 2023 sanções da LGPD. Segundo ponto, a nossa pauta aqui, segurança cibernética e resposta a incidentes, infelizmente. Outra questão para a gente ficar de olho, tratamento de dados de crianças e adolescentes, né? Tem várias discussões ao redor do mundo, inclusive com sanções aí bastante contundentes, razão de questões de tratamento de dados de crianças e adolescentes, principalmente na venda, né, de artefatos digitais e na propaganda direcionada. Outro tema, cookies e tratamentos para fins de marketing, né? A NPD ela soltou no final do ano passado ali um guia orientativo de cookies, e esse assunto também está bastante relevante no mundo inteiro. Teve uma sanção bastante grande contra o Meta, envolvendo o uso de dados pessoais para publicidade direcionada, discutindo ali qual que seria a base legal pertinente. Inteligência artificial, né? Tem a discussão do marco regulatório da inteligência artificial, depois de um projeto aprovado na Câmara dos Deputados. Agora, uma comissão de juristas, no final do ano passado, apresentou uma proposta de substitutivo no Senado, então esse assunto está no Senado. O contencioso de massificado versus soluções extrajudiciais de conflito na LGPD. Né? A gente precisa conter aí uma eventual industrialização
de dano moral sob a perspectiva da LGPD e, na nossa opinião, de acordo com o relatório de jurimetria, que a gente vai lançar essa semana, a publicação, eu vi que tinha outra pergunta. Felizmente, o judiciário está sendo bastante refratário a qualquer tipo de possibilidade de industrialização de dano moral. E, para finalizar, DPO proativo e não reativo. Acho que essa é uma questão muito relevante, né? Ser um DPO proativo e não reativo. Obrigado. Um prazer estar com todos aqui. Agora passo para a finalização. Muito obrigada, doutores. Muito obrigada por este webinar de hoje. Tenho certeza que a nossa audiência aprendeu muito com vocês. Esse é um tema muito, muito relevante para o mercado jurídico e para as empresas, né? Então, agradeço por terem aceitado esse convite, por terem ministrado com tanta maestria, né, este assunto, né? São grandes doutores com grandes bagagens e conhecimentos sobre o assunto. Tenho certeza que a nossa audiência gostou muito. A gente recebeu muitos comentários positivos, muitas perguntas, não conseguimos responder todas, mas é um tema bastante interessante para a nossa audiência hoje. Pessoal, muito obrigada e até o próximo encontro. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, obrigado, um abraço. Obrigada pela oportunidade.